Olá, boa noite, bem-vindos ao Noite Informativa. Antes mesmo de irmos às notícias, nós arrolamos 4 temas que iremos analisar com o nosso convidado residente. Falo-vos do Dr. Adelino Buque, que habitualmente tem estado connosco todas as quintas-feiras. Hoje temos 4 temas, vamos analisar a condenação do presidente brasileiro, Lula da Silva. Vamos também falar da greve na Universidade Eduardo Mondlane, que já vai no seu 2º dia. Vamos também falar, portanto, da redefinição no Ministério dos Transportes e Comunicações e, por último, nós vamos falar também dos pronunciamentos da Presidente da Assembleia da República, Verónica Macamo, com relação à aquisição dos Mercedes. Passo agora a cumprimentar o Dr. Adelino Buque. Boa noite, obrigada por estar aqui conosco. Vamos começar com esta condenação do presidente Lula da Silva. Portanto, ele foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e meio de prisão. Mas ele não vai para a cadeia agora, porque é um ex-presidente e tem a prerrogativa de, portanto, recorrer a outras instâncias. Dr. Adelino, qual é a tua percepção do ponto de vista do sistema, do funcionamento do sistema judicial brasileiro com relação a esta condenação? Bom, muito obrigado, boa noite. Bom, primeiro dizer que, de facto, o sistema de justiça brasileiro, neste caso específico até foi bastante célere contra todas as previsões, o juiz muito rapidamente deu a sentença e acho que também esta sentença, como tem-se dito, tem um pouco muito de político, porque a partir do momento que o Partido Trabalhista perdeu a base de apoio e está neste momento numa situação periclitante politicamente, tem estado a sofrer estes reveses. E ligado a isto está toda uma onda de corrupção, o Lava Jato, etc. Então eu penso que o processo, o sistema judicial está bom, está a funcionar. Eu penso que, contra todas as expectativas, o caso de Lula da Silva foi bastante célere, se calhar por causa dos eventos políticos que se avizinham. E, por conseguinte, há toda uma necessidade, se calhar, de impedir que regresse para a política ativa, já que era manifestamente público que ia se candidatar a Presidente da República. Exatamente, com relação a este assunto vamos falar mais adiante, mas esperava-se então que com esta condenação, esperava-se uma certa manifestação. Já aconteceu quando o ex-presidente Lula foi conduzido coercivamente a prestar declarações numa delegacia, portanto houveram manifestações em todo o Brasil, mas desta vez com a condenação não houve nenhuma manifestação. Isto quer dizer o quê? Que, por exemplo, o povo brasileiro já não considera o presidente Lula como aquele presidente que colocou o Brasil no mapa do mundo, como aquele presidente que tirou o Brasil da fome, que portanto, introduziu vários programas sociais, o Bolsa Família é o mais famoso. Como é que olha para essa questão? Porquê que desta vez não... Eu olho para esta situação do ponto de vista de desgaste do próprio Partido Trabalhista. E há muitos eventos que estão a acontecer agora. Por exemplo, também está em curso esta questão do atual presidente. Há muitas coisas que estão a acontecer no Brasil que levam as pessoas a estarem mais desgastadas com as situações. Também é preciso recordar que muitas vezes as manifestações têm tido alguns impactos negativos e as pessoas manifestam-se, mas depois essas manifestações refletem-se na sua vida social e económica. Se calhar é chegado o momento de olharem para si também
e pensarem que, bom, a justiça tem que fazer a sua parte. Há um aspecto também muito interessante, é que nesta condenação, que eu acho, pela forma como as coisas decorriam, não era previsível que fosse tão urgente. Rápida. Exatamente. Então, provavelmente também terá encontrado as pessoas desprevenidas. Os níveis de mobilização não estavam ativados e, por conseguinte, as coisas passaram mais ou menos como se nada tivesse acontecido do ponto de vista de impacto na vida dos brasileiros. Mas é preciso também dizer que, de acordo com aquilo que tem sido veiculado pela imprensa, de facto ele vai recorrer fora da cadeia e só vai ser considerado condenado quando tiver o segundo julgamento. Exatamente. E portanto, esta notícia da condenação do ex-presidente Lula repercutiu no mundo inteiro. Os canais, os grandes veículos de comunicação, os grandes jornais destacaram esta notícia. Na sua opinião, que consequências isso pode trazer para o Lula e também para o Brasil? Bom, primeiro para o Lula traz aquilo que, do ponto de vista, é o fim da vida política dele, não é? E para o Brasil é o fim da esperança, porque provavelmente com a recandidatura do antigo presidente e retomando aquilo que eram as suas políticas, os brasileiros mais necessitados teriam outro nível, outro tipo de esperança. É preciso também notar que esta questão do Partido Trabalhista e as reformas que o próprio Lula introduziu e que foram seguidos pela presidente Dilma já incomodavam algum setor econômico brasileiro. E também os da direita. Sim, sobretudo. Sobretudo os da direita. Eu recordo-me que no segundo mandato já havia questionamento sobre a Bolsa Família. Que se dizia que era uma espécie de um parasita, não é? Que as pessoas ganhavam recursos sem nada a fazer, nem por isso não valorizavam, etc, etc. Então, há muita coisa em jogo e eu penso que o maior perdedor desta batalha, se quisermos, vai ser o cidadão brasileiro de classe média-baixa, que com este teria esperança, mas agora esfumam-se todas as esperanças e deve esperar por aquilo que há de vir. Com certeza. Que se adivinha não vai ser coisa fácil. Yeah. Portanto, nós voltamos com relação ao que o Dr. Adelino Bucco disse, que esta era uma condenação política. Como é que analisa esta condenação no momento em que está em discussão no Senado a cassação ou não do presidente, portanto, Michel Temer, no momento também em que o Brasil está a preparar-se para outras eleições, portanto, em 2018, como é que analisa esta condenação? Porque vai tornar o presidente Lula inelegível por 15 ou 19 anos, salvo erro. É assim, o presidente Lula já tinha feito a sua manifestação de candidatura. Portanto, independentemente do presente o curso dos acontecimentos brasileiros em relação ao presidente em exercício, eu penso que já havia uma ação coordenada para colocar de fora a possibilidade de candidatura do Lula da Silva. Até porque nesta condenação não existem provas concretas de que ele terá envolvimento em sistemas de corrupção. O único testemunho
que chamam de importante, é o tal zelador do prédio, do condomínio e do sítio. Que diz, mas de facto não existe nada. Então, havia este processo de isolamento do Lula da Silva no processo político já era uma coisa previsível. Agora, esta questão do Temer é outra situação que vai ter o seu desfecho naturalmente, mas de acordo também com as informações que nos têm chegado, há um grande jogo de cintura por parte do grupo de apoio do próprio Temer, do ponto de vista de tira-põe no xadrez político. Exatamente. De atores que acha que podem ser úteis para a sua própria manutenção. Mas eu acredito que é um jogo que pode durar o tempo que durar, mas sempre vai acabar quebrando. Vai acabar. Portanto, e o Ministério Público do Brasil não está satisfeito com esta condenação. Acha que a condenação foi muito branda, 9 anos e meio de prisão. E para eles é muito pouco. É muito pouco. Como é que, olha, vai recorrer da decisão para que o Lula pegue mais anos? Mas como é que analisa essa questão? E no momento em que portanto, houve algumas sondagens, algumas pesquisas, quando Lula manifestou o interesse em concorrer às eleições de 2018, e nas sondagens havia, portanto, Lula ganhava. Estava a ganhar. Sim. Não, é assim, as procuradorias geralmente assumem alguma insatisfação, é normal por parte deles que tenham este posicionamento. Eu penso que o importante se calhar até pode vir a ter uma situação desvantajosa ao próprio Ministério Público, porque também os advogados de Lula estão a trabalhar, como dissemos há bem pouco tempo, as evidências de corrupção real não existem. E por conseguinte, se voltarem atrás para reabrir este dossiê, também é provável que as coisas possam pender positivamente para o próprio Lula. Portanto, não se pode descartar esta hipótese. Da mesma forma que não se descarta a hipótese de, na segunda instância, o Lula ser absolvido. Exatamente. Portanto, são cenários que se põem. O importante, penso eu, é que cada um se esmere da melhor forma para que saia com as suas pretensões conseguidas. Exato. No caso específico, na minha opinião, seria bom que de facto Lula da Silva tivesse outra sorte neste processo. E ele é muito bem articulado e provavelmente ele saia melhor. Sim, exatamente. Vamos então para a última questão com relação a esta condenação do Lula, até porque ele disse hoje que não vai acatar esta decisão do juiz Sérgio Moro, que vai, portanto, lutar até as últimas consequências e ele está a fazer a sua campanha normalmente. Ele não poderá ser penalizado por causa destas campanhas que está a fazer? Depende do entendimento da justiça brasileira sobre o que é que significa ser condenado e não se ficar preso, que condicionalismos são impostas quando essa situação é esta, não é? Mas se a condenação e não a prisão significar a manutenção dos direitos e liberdades normais, eu penso que não há nada de extraordinário no que ele está a fazer. Ele está a fazer a parte que lhe cabe como político que é. Exato. Até porque se esta condenação coarta algumas liberdades, aí vai ter que se ver com o sistema, porque o sistema vai ter que lhe cobrar, não é? Sim. Pronto, esta era a penúltima, vamos a mais uma, a doutora Adelino Buque. Como é que Moçambique pode aprender com esta condenação, o sistema judicial moçambicano?
Portanto, o Brasil mostrou que, independentemente de ser ex-presidente, presidente, advogado, juiz, deputado, todo mundo é igual perante a lei. Bom, o que é aprender? Nós nascemos e morremos a aprender. Então, há muita coisa a aprender no sistema judiciário brasileiro. Primeiro, desde a forma como os próprios magistrados têm ao seu serviço sistemas de proteção que lhes garante que nada lhes poderá acontecer. Sabemos dos eventos que aconteceram a este Moro e outros magistrados, nomeadamente os que têm os processos Lava Jato, etc., Exato. que não têm tido vida fácil. O que significa que só um sistema judiciário forte e independente pode se aguentar para manter aquilo que são as suas intenções. O nosso caso, temos alguns caminhos a andar, porque nós sabemos que os nossos magistrados já vieram a público queixarem-se da própria segurança. Exato. Para uma situação de delitos mais ou menos, não desta dimensão do ponto de vista de corrupção, de natureza de corrupção, mas de delitos que são criminais, mas que não são de grande envergadura. Então, nós precisamos de passar para um sistema judicial bastante forte do ponto de vista de ação, meios também, meios, recursos humanos, etc. Só assim é que se pode conseguir isto, porque Exato. Do contrário não se pode, porque não se pode olhar para o caso do Brasil só na componente dos resultados. A questão é como é que se obtém estes resultados. Há toda uma máquina por detrás deste trabalho. Exatamente. Seria bom que tivéssemos também esse resultado, mas o que é que tu fazes para obter esses resultados? Esta é a questão. Esta é a questão. Mas, yeah. Muito obrigada, Dr. Adelino Buque. Estivemos a falar então da condenação do presidente, o ex-presidente Lula da Silva, que pegou 9 anos e meio de prisão. Agora vamos passar para outro tema. Vamos falar então dos pronunciamentos da Presidente da Assembleia da República, Verónica Macamo, que disse, Dr. Adelino Buque, que, portanto, que os deputados não são irresponsáveis a ponto de, nesta crise em que nós nos encontramos, encomendar aquelas viaturas luxuosas. Portanto, a pergunta que lhe faço é, Dr. Adelino Buque, em que momento Moçambique não esteve em crise, esteve rico, porque se nós formos a olhar para a nossa história, Moçambique sempre viveu de doações, de crises. Nós temos 44% da população moçambicana de crianças com desnutrição crónica. Temos milhares de crianças que sentam no chão nas escolas, debaixo das árvores. Não precisa ir muito longe, aqui mesmo na cidade de Maputo, é só olhar para as paragens na hora de pico. Há muitos my loves. Como é que olha para estes pronunciamentos da Presidente da Assembleia da República, que diz que as viaturas já tinham sido encomendadas em 2015 e que, portanto... Bom, primeiro eu penso que é preciso dizer que quando as fontes de informação não se abrem, as pessoas não vão deixar de pensar e de especular de acordo com aquilo que lhes é oferecido. E por conseguinte, eu penso que os órgãos de comunicação, de acordo com as informações que foram veiculadas, contactaram a Assembleia da República, que os remeteu ao Ministério de Economia e Finanças. Portanto, os órgãos de comunicação social fizeram a sua parte para obter informação. Exato. Tanto é assim que, através do Ministério da Economia e Finanças, veio a público
um dos diretores para dar informação sobre estes acontecimentos. Então, dizer que as pessoas saíram à toa e falaram não é bem verdade. Agora, a questão do Moçambique e a questão na forma como a doutora Verônica Macamo aborda, eu creio que aborda num contexto em que existe aquilo que são as precedências protocolares inscritas, não é? Havendo estas precedências protocolares, portanto, na opinião dela, é que tu não podes condenar estes quando os outros, no outro nível, têm as regalias a que têm direito. É mais ou menos isto que entendi quando a Presidente refere-se ao facto de os membros da Comissão Permanente serem, do ponto de vista hierárquico, superiores aos ministros. Ou seja, se os outros têm, porque é que nós não podemos vamos ter, não é? E aí a questão, se calhar, é uma questão do conjunto. Seria importante que, em face da crise que o país vive, houvesse uma emenda do governo que estabelece novas regras de procedimento, novas regras de mordomias que devem ser observadas, tendo em conta o momento em que nós vivemos. Porque, efetivamente, do ponto de vista prático e estrutural, ela tem razão. Quer dizer, não faz sentido que eu, sendo o seu chefe, ande num meio abaixo do que tu usas. É normal. Mas a questão, doutora Adelino Buque, não é com relação a que os deputados podem ter ou não ter, mas podiam ter outras viaturas. Portanto, a discussão aqui, eu penso que não é porque os deputados não podem ter uma viatura, mas viaturas tão luxuosas, portanto, que sinceramente coloca muito a desejar. É o seguinte, vamos ser um pouco mais objetivos. Sim. No nosso país, a viatura protocolar para os ministros foram sempre Mercedes. Então não tem do ponto de vista... eu espero que se compreenda o contexto em que estou a dizer isto. Quer dizer, do ponto de vista prático, não há nada que é extraordinário no que está a acontecer. Simplesmente o momento e a circunstância que as coisas são postas é que é diferente. Mas do ponto de vista daquilo que é o modus vivendi do nosso sistema, foi este. Portanto, os ministros, vice-ministros, etc., andam neste tipo de viaturas. E o doutor Adelino, portanto, corrobora com esta Não, eu não tenho que corroborar ou deixar de corroborar. Pronto. Eu não tenho que colaborar ou não, ou deixar de corroborar. O ponto é que eles, talvez, também como órgão legislativo, e tendo em conta a pressão da sociedade, se calhar precisam de revisitar os instrumentos que regulam os direitos e deveres dos titulares de determinados órgãos. Exatamente. Que é para trazer, mais ou menos, nivelar um pouco por baixo aquilo que são os seus direitos, para que não haja este barulho todo, porque, de facto, a sociedade indignou-se, não há dúvidas. Não há dúvidas. E diz-se que esta aquisição de Mercedes era para dar dignidade aos membros da Comissão Permanente. Que grau de dignidade os deputados deste país merecem? Porque estamos a falar que... Portanto, que os deputados já têm outros carros, têm um salário muito bom e que têm outras regalias. Sim, mas no caso é a preço, e repare que aqui vou parecer o advogado dos deputados, no caso é a preço, os Mercedes são efetivamente de cariz protocolar. Portanto, quando vão às cerimónias do Estado, não é?
quando vão a atividades do Estado, não são propriamente viaturas para o uso particular. Claro. Então, eu penso que nessa perspectiva a questão é tomar, quer o nosso governo, quer a Assembleia da República como órgãos, tomar esta indignação popular como um caso de estudo para a revisão daquilo que são os seus direitos enquanto titulares. Mas, efetivamente, sendo algo que vinha acontecendo, até porque a própria Presidente Verónica Macamo dizia que quando se fez a requisição nem se sabia quem era quem, portanto não havia pretensão de dar para quem quer que fosse, mas havia a intenção de que aqueles que viessem a ocupar aqueles lugares teriam estes direitos. Mas é um direito, como dizia, que resulta do próprio protocolo que se estabeleceu e do próprio a hierarquização dos titulares, que os membros da Comissão Permanente não poderiam estar de outra forma diferente. Agora, as lições estão aqui. O que é que fazemos de hoje em diante relativamente a estas situações? O que é que se deve ser de facto a dignidade do titular destes órgãos? O que é que deve ser diminuído em função da realidade económica e social em que vivemos? E, ficam as lições. As lições, exatamente. E, doutor Adelino, os pronunciamentos da Presidente da Assembleia da República foram felizes ou não? Ela foi infeliz? Foram extemporâneas. Foram extemporâneas, até porque o assunto tinha sido debatido à exaustão. A Assembleia da República, eu acredito que a Presidente estava presente e acompanhava, e por conseguinte, este pronunciamento não acrescenta nada. Antes, pelo contrário. Sim. Obrigada, doutora. Porque se não tivesse feito este pronunciamento, hoje não estaríamos a falar mais de Mercedes. Exato. Era um assunto encerrado. Portanto, é um assunto, é um pronunciamento extemporâneo, despropositado e que só traz debates inúteis que não nos levam a coisa nenhuma. Exatamente. Vamos a seguir falar da greve na Universidade Eduardo Mondlane. Hoje foi o seu segundo dia, portanto, os funcionários do corpo técnico e também administrativo exigem o pagamento de bónus de anuidade ou de efetividade. E a Universidade já disse que não tem dinheiro para pagar porque depende em 60% do apoio do Governo e também em 40% de doações e também de receitas próprias. E neste caso, a Universidade diz que não tem como pagar porque o Governo reduziu, portanto, o apoio àquela universidade e as outras também públicas. Como é que acha que deverá... Como é que acha que a Universidade deve ultrapassar este problema? Estamos a falar de 21 milhões de meticais que a Universidade tem que pagar e é muito dinheiro. É assim, eu penso que a questão da incapacidade de pagar não é uma questão que a direção da universidade foi encontrada em contrapé. Por conseguinte, a direção da universidade sabia que não teria recursos para cumprir com esta obrigação, logo à partida. O que eu noto neste problema da universidade e o corpo técnico administrativo
eu penso que é o vazio de diálogo, não é? É o vazio de diálogo e provavelmente a incapacidade de tomar decisões, porque quando nós somos indicados para cargos de direção, há momentos em que temos que tomar decisões impopulares. Ora, este bônus é verdade que constitui um direito adquirido, mas não sendo propriamente um salário. E não é obrigatório, segundo... Exatamente. Só se paga quando há dinheiro. Há dinheiro. Então, eu penso que aqui houve a incapacidade do setor específico que lida com estas matérias, nomeadamente, se calhar, os recursos humanos da universidade, a direção da administração e finanças da universidade, não teve capacidade, não é? E no último caso, a direção da universidade não teve capacidade de, junto deste corpo técnico-administrativo, pôr a questão de forma nua e crua e tomar a decisão de que isto não vai acontecer por estas razões e em tempo útil, porque tu não podes tomar, repare, se tu tens estes direitos já há 15 anos, significa que a tua vida é planificada também em função daqueles ganhos. Ora, eu como dirigente tenho que ter capacidade de antecipar, não é? Muito antes deste evento de pagamento chegar e dizer que nós não teremos estas condições. Ora, a incapacidade de previsibilidade, a incapacidade de tomar decisões, a incapacidade de sentar e expor, eu acho que é o que faltou. É o que faltou. Portanto, e também isso é consubstanciado com relação ao que os próprios manifestados dizem, que tiveram uma resposta quando a primeira foram ter à direção, que iriam ser pagos, portanto, em março deste ano, não aconteceu. Houve uma outra promessa e também não aconteceu. Não, o ponto é este, é que o nosso... E isto, se calhar, não é só uma questão da universidade, é que as pessoas muitas vezes ocupam cargos e não assumem as responsabilidades que os cargos lhe obrigam, não é? Nem sempre, quando tu és dirigente, as coisas vão cair, vão fluir da forma como tu queres. Tu tens que tomar decisões difíceis, não é? E em algum momento tu tens que ter capacidade de antecipar estes factos. Agora, tu estás a ver, quer dizer, um assunto desta natureza que, para todos os efeitos, parece que não terá outro desfeito que não seja dizer não temos dinheiro. Como é que as pessoas não sentam, não falam? Repare que há emergências na vida. Eu posso estar a fazer a minha vida normalmente, mas quando alguém vem e me diz, olha, há uma emergência ali, eu tenho que ter capacidade de ponderar sobre o que é importante naquele momento para eu fazer, no lugar de manter-me no curso da minha vida normal, em vez de socorrer a situação que está a decorrer. Quer dizer, está-se a deixar um problema prolongar por muito tempo, mas tudo resume-se na falta de comunicação, na falta de diálogo e a incapacidade de tomar decisões. E esta é a minha opinião, pelo menos pelos factos. E a reitoria já esteve reunida com os manifestantes, os grevistas, e, portanto, disse que não poderá, por enquanto, pagar no primeiro dia da greve, mas mesmo assim hoje... Não, porque, repare, pelo menos para aquilo que eu vi nos órgãos de comunicação social, houve um forçar desse encontro. Não houve consciência de que há um problema que nós temos que resolver. Uma coisa é eu obrigar-te a falar comigo
E quando é assim, a nossa conversa não é uma conversa passiva, não é uma conversa pacífica e não nos leva a um desfecho, diríamos que consensual. Por causa da forma como nós abordamos. E quero parecer que os grevistas não vão deixar esta situação passar e como é que a universidade pode sair desta crise? Mas também há aspectos condenáveis do ponto de vista da própria greve que está acontecendo na universidade, porque... Eles dizem que é ilegal, que esta greve... Não, mas a greve, para ser legal, no mínimo tem que observar serviços mínimos. De acordo com as informações que correm, há pessoas que perderam os seus exames, não é? Então, onde é que estão os serviços mínimos? Porque a greve é um direito constitucional, mas tem regras. E, por conseguinte, o problema também, e se calhar por causa desta falta de capacidade de diálogo, é que leva as pessoas a enveredarem por um caminho que não é correto. Agora, a questão que se põe é qual será o desfecho disto. Eu penso que tem que haver a capacidade de trabalhar-se com os dirigentes da greve, não é? De modo a discutirem as saídas para esta situação específica. Não pode se pensar que esta greve vai acabar por desgaste por parte dos grevistas. Não, tem que haver alguma resposta. E essa resposta passa por sentar com os dirigentes da greve e encontrar uma saída consensual. E outra questão que mereceu análise e debate sobre esta greve foi o facto do Governo não disponibilizar na totalidade o pacote de ajuda às universidades públicas, num sinal claro, se calhar, de que as universidades devem ser autossuficientes. Não, mas como é que isto será possível num período, em curto, longo prazo? Não, repare, nós estamos com estes problemas desde o ano passado. Portanto, quando começou o ano, creio que foi nos princípios que se declarou incapacidade de pagar o bónus. Não é só nas universidades, todas as instituições tiveram cortes. Então, quando eu tenho corte, eu sou gestor, eu sei o que significa o corte que eu recebi. Onde é que eu devo olhar e poupar para poder realizar os serviços mínimos indispensáveis? E eu penso que é aqui onde os nossos dirigentes falham. Porque se calhar pensam que se calhar amanhã o Ministério das Finanças depois vai dar mais alguma coisa, mas está claro que não há. Então, tu tens que ser capaz de dizer, olha, meus amigos... Tem que haver um plano B. Sim. Meus amigos, estamos nesta situação, não há recursos. E eu acredito que numa conversa franca, aberta com estes CTAs, não se chegaria a esta situação. Repare que referiste bem que, de acordo com a comunicação, tiveram duas promessas, ambas não cumpridas, o que os levou a este enfurecimento. Portanto, o que é que vale tu prometeres uma coisa que tu sabes à partida que não vais poder oferecer? Este é o problema. Yeah. Obrigada, e vamos então para o último tema da nossa conversa de hoje. E desta feita, o nosso último tema tem que ver com a redefinição de competências do Ministério dos Transportes e Comunicações. Portanto, o Presidente da República, Filipe Nunes, manda alterar as funções do Ministério dos Transportes e Comunicações. Portanto, o chefe de Estado quer que haja alterações
no Ministério, o que é que isso pode significar para o novo, o Ministro Carlos Mesquita? Bom, de facto, o Ministério dos Transportes e Comunicações é um ministério bastante grande. Yeah. Portanto, tem uma complexidade muito grande, tem funções e responsabilidades diversas e por conseguinte, eu penso que, e neste momento, creio que está a trabalhar com um vice-ministro, não é? E eu penso que qualquer coisa tinha que ser feito para dar resposta a estas questões sim. De gestão. Sim, e repare que numa altura em que o sistema tecnológico é chamado, há muito mais obrigação na área das comunicações, que se calhar um titular só para as comunicações já teria muita dor de cabeça. Portanto, eu penso que é um pensamento que tem a ver com criar, primeiro, uma nova dinâmica do ponto de vista de atividades no setor, tem a ver também com algum alívio de pressão sobre os titulares deste setor, nomeadamente. Até porque o Ministro Carlos Mesquita sempre tem estado a dizer por várias razões. Então, eu penso que, de facto, é uma medida que, na minha opinião, é bem-vinda, alivia e vai dar uma outra dinâmica à instituição. Mas embora ainda não esteja publicamente claro o que é que faz aonde. É aí onde eu queria chegar. Sim. Esta redefinição pode significar uma divisão do Ministério? Eu penso que ou haverá no Ministério dos Transportes e Comunicações subdivisões em que irão... Não, mas subdivisões internas são de competência do Conselho do próprio Ministro, não é? Criação de áreas que se responsabilizam. Eu penso que há uma retirada de funções para outros, porque não é só o Ministério dos Transportes e Comunicações, temos também o Ministério das Águas, das Comunicações e o Ministério das Pescas, Águas Interterritoriais. Exatamente. Então, a Inamar. Exatamente, sim. Pode ser que algumas coisas passem para esta, sobretudo as questões relacionadas com a área fluvial, pode ser que sejam aliviados, mas são puras especulações, porque ainda não temos informação sobre o que é que tira, o que é que fica, mas pode ser que algumas atividades estejam a ser adstritas ao Ministério das Águas, do Mar, Águas Interiores, etc., por forma a aliviar um pouco o Ministério dos Transportes e Comunicações. Eu penso que deve ser mais ou menos por aí. Nos próximos dias, talvez, com a clarificação do que é que sai e fica, teremos melhor abordagem sobre este assunto. Será que era tempo de se criar uma Secretaria de Estado? Provavelmente que sim, porque, como dizia, o Ministério dos Transportes e Comunicações é muita coisa. É muita coisa. Repara que neste momento, por exemplo, estamos nesta era digital, são muitas coisas que têm que estar na cabeça do Ministro Mesquita e sua Vice-Ministra. E acho que vale a pena. É muita coisa para um ministro só. Estamos a falar de um dos ministérios que mais atribuições tem, tem que zelar, por exemplo, a questão dos transportes rodoviários, ferroviários, hidroaviários, aéreos, das infraestruturas portuárias e aeroportuárias, das comunicações, meteorologia. É muita coisa. É muita coisa. Eu penso que se calhar até
mesmo a questão das infraestruturas que não tem a ver com como é que vou dizer? A questão das infraestruturas não tem a ver com de betão, coisas Exato. assim de género. Podiam até passar para o Ministério das Obras Públicas, coisas assim de género, de modo a aliviar um pouco, e ficavam aquelas coisas de satélites e coisas assim de género. Eu penso que à partida, eu penso que o Presidente da República ponderou e foi bem aconselhado para este caso específico, porque as dinâmicas na área das comunicações, na área dos transportes, são muito grandes. Se calhar assim o Ministro Mesquita, portanto, vai pensar mais sobre se coloca mais autocarros na cidade de Maputo e alivia e tal. Não, o problema dos autocarros, muitas vezes a gente olha para o Ministério dos Transportes e Comunicações como uma entidade isolada, mas o Ministro dos Transportes e Comunicações, eu tenho estado a pensar assim, mesmo que trouxesse 1000 autocarros para a cidade de Maputo, a questão é que esses autocarros não teriam mobilidade. Portanto, é uma questão estrutural. Exatamente. É importante que aqui intervenham outros titulares, como as obras públicas, os próprios, sei lá, o Ministério da Terra tem que oferecer espaços. Há muita coisa que tem que ser feita, mas infelizmente nós, quando olhamos para os transportes, queremos ver carros andar. Mas tu, com o teu carro, não é? Tu sais de casa e chegas ao serviço atrasado. Com certeza, esse problema de mobilidade... A mobilidade é um problema bastante sério. Então, não é tão fácil assim, mas pronto, está aí, vamos ver qual é o desfecho, a resposta a esta nova dinâmica que o Presidente da República quer oferecer à área dos transportes e comunicações. Muito obrigada, doutora Adelino Buque, por estas análises. Estivemos, então, a falar sobre vários temas. Tivemos a falar da condenação do Presidente do Brasil, Lula da Silva, também dos pronunciamentos da Verónica Macama, Presidente da Assembleia da República, também da redefinição de competências do Ministério dos Transportes e Comunicações, e também estivemos a falar da greve na Universidade Eduardo Mondlane. A seguir, vamos atualizar as notícias.